Pai querido, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos deu, por esse início de semana, pela sua proteção, seu cuidado, sua bênção para cada um de nós. Queremos agradecer, juntamente com os agradecimentos que foram feitos aqui também, pela família, pela saúde, tantos outros que foram feitos, que o Senhor esteja, sendo louvado nesse momento por tantas bênçãos. E queremos pedir também, né, especialmente pela Gladys, a saúde dela, que essa enxaqueca possa cessar, pela Jussara também, que a gripe possa passar, né, do Alexandre, e os demais que não estão aqui hoje, mas que precisam, né, do teu livramento de saúde, ou seja lá, de qualquer pedido que esteja no coração de cada um, que o Senhor esteja atendendo conforme a sua vontade. Queremos pedir também pela família de cada um aqui e pelo trabalho. O Marcelo pediu pelo trabalho dele também. E se mais alguém precisa de alguma orientação, sabedoria e bênçãos no seu trabalho, também que o Senhor esteja abençoando a cada um conforme a sua vontade. Amém. Pedimos que o seu Santo Espírito nos ilumine agora, neste momento de estudo, que possamos compreender a sua palavra e também colocá-la em prática em nossas vidas. Pedimos que esse vídeo também, que será gravado, né, desse estudo, possa alcançar muitas e muitas pessoas e que todas elas sejam iluminadas pelo Teu Santo Espírito. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a Manuela mencionou na oração, né? Os que vão assistir a gravação depois, quero explicar um detalhe aqui. Quando nós, quando eu coloco no canal aqui a gravação do estudo, muita coisa aconteceu antes, tá bom? A gente tem aqui um momento de oração, de abrir o coração, cada um fala um pouco de como vai a vida, né? Fazemos menção de situações pelas quais nós oramos. Então, é bom que você saiba, querido amigo ou amiga que está assistindo, que nós nunca começamos o nosso estudo sem uma oração, porque a palavra de Deus não pode ser estudada sem a ajuda do Espírito Santo, que foi quem inspirou a palavra, né? Então, mesmo quando o vídeo aqui no canal começa já no estudo, saiba que antes disso, nós tivemos aqui um momento de oração. E oramos também, assim como a Manuela orou hoje, né? E a oração dela está aqui, foi gravada também. Nós oramos pelas pessoas que assistem depois aos vídeos, né, que são milhares, e esperamos que a nossa conversa aqui, nosso bate-papo e a leitura da Bíblia seja uma bênção para você. Eu sempre deixo na descrição do vídeo material adicional. E como eu tenho no meu canal já uma série completa sobre Daniel, eu deixo ali na descrição para que você possa depois se aprofundar, né, no conteúdo. Aqui nós temos mais um bate-papo, a gente vai destacando algumas partes que chamam a atenção no capítulo. Estamos agora no bloco histórico do Daniel. Você já sabe que o Daniel ele se divide mais ou menos ao meio, né? Tem a parte histórica e a parte profética. A parte histórica vai até o capítulo 6, embora o capítulo 2 também seja uma profecia da estátua, né? Então já vimos aqui a deportação de Daniel para a Babilônia, nós vimos o sonho do rei Nabucodonosor no capítulo 2 da estátua, representando os impérios mundiais. No 3, nós vemos Nabucodonosor manifestando uma incredulidade, né, porque ele manda fazer uma estátua toda de ouro, embora ele soubesse que ouro era só a cabeça ali mesmo, da estátua, que representava o seu império, e ele passaria, e num ato de autoexaltação, ele manda fazer uma estátua toda de ouro, como se o império dele fosse durar para sempre, né? E aí tem ali o episódio da fornalha de fogo ardente, a fidelidade daqueles jovens hebreus, a frouxidão, a infidelidade, o relativismo, né, de tanta gente que se prostrou, talvez pensando assim, mas é só uma estátua, o que que tem, né? O que importa é o coração. Não, os hebreus não pensaram assim. Se está escrito, não se prostre diante de imagens para adorá-las, eles foram fiéis ao mandamento de Deus. Um exemplo muito forte para um mundo de hoje que é tão frouxo, né? No que diz respeito à obediência, à fidelidade, à, à guarda dos mandamentos, né? Aqueles três hebreus ali foram realmente um exemplo para todo o universo. E o capítulo 4 eu acho bem interessante, primeiramente porque o autor não é Daniel, para começar. O autor é o próprio Nabucodonosor. Depois de anos e anos tendo contato com Daniel, com seus amigos fiéis,
E a gente começa a pensar até que Deus permitiu, né, que servos dele fossem levados, como aconteceu com José também no Egito, né, para reinos pagãos, para serem lá uma luz também, a fim de levar outras pessoas ao conhecimento do Deus verdadeiro. E Daniel teve um profundo, exerceu um profundo impacto na vida de Nabucodonosor. Tanto é que o rei escreve o capítulo 4 para contar uma história que mexeu com a vida dele. Uma experiência dramática. É o testemunho de Nabucodonosor, basicamente, né? Em que ele conta da conversão final dele. Portanto, sim, é bem possível que nós vamos conhecer Nabucodonosor depois da volta de Jesus, né, na eternidade. É uma possibilidade forte aí, né? Porque ele teve uma experiência com Deus. Vamos fazer assim, cada um lê aí uns 10 versos, e a gente vai pausando à medida que vai vendo alguma coisa interessante para... Tudo é interessante, né? Mas algo que a gente possa comentar ali, contextualizar. Aí começamos pelo Marcelo Martins, então, capítulo 4, Daniel, versos 1 a 10. E quando alguém quiser fazer algum comentário, né, uma pergunta, fica bem à vontade, como sempre tem sido. O rei Nabucodonosor enviou esta mensagem a povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo: paz e prosperidade. Quero que todos saibam dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes, como são grandes seus sinais, como são poderosas suas maravilhas. Seu reino durará para sempre e seu domínio por todas as gerações. Eu, Nabucodonosor, vivi em meu palácio, com todo conforto e prosperidade. Certa noite, porém, tive um sonho que me assustou. Enquanto estava deitado em minha cama, tive visões que me aterrorizaram. Por isso mandei chamar todos os sábios da Babilônia, para que me dissessem o que meu sonho significava. Quando todos os magos, encantadores, astrólogos e adivinhos vieram, eu lhes contei meu sonho, mas eles não foram capazes de me dizer o que ele significava. Ô, Marcelo, Finalmente, só um detalhe aqui, já sim, destacando algumas coisas, né? Primeiro, está claro que foi Nabucodonosor que escreveu, né? Ele até diz ali, ó, no verso 4, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo, né? A primeira parte, que é a introdução ali que ele faz, você percebe que ele aprendeu a lição, né? O seu reino durará para sempre, é um reino eterno. E ele fala aqui do Deus de Israel, né? Então ele sim, está contando, uma retrospectiva, está voltando, né, na história, e ele abre o capítulo louvando a Deus. Ou seja, ele está lembrando, né, de algo que aconteceu. Aí ele começa a contar, olha, eu estava um dia ali no meu palácio, tranquilo, né, feliz lá no palácio, até que ele teve um sonho que o perturbou, né. E aí a gente vê que ele não aprendeu a lição, porque no capítulo 2 ele chamou a mesma turma para tentar interpretar o sonho, né, e não tinha dado certo naquela vez. Por que que daria agora, né? Ele é meio teimoso, né, meio difícil, duro de aprender algumas coisas, né. Aí ele chama lá os magos, feiticeiros, adivinhos, e não teve jeito, né? Porque esse pessoal não tem como interpretar ah, alguma coisa que só Deus sabe, né? Que só Deus pode conceder a interpretação. Aí no verso 8, é 8 onde paramos? eu vou ler agora o verso 8. Tá, então no verso 8 a gente vê o que infelizmente é muito comum na vida de muitas pessoas. Elas recorrem a Deus por último, né? É uma pena, mas então, Deus é tão bom ainda que ele mesmo assim ele aceita, né? O importante é que a pessoa busque a Deus, mas não precisava ser assim, né? Buscá-lo por último. Finalmente, Daniel se Finalmente, apresentou. né? Por fim, Finalmente, Daniel se finalmente. apresentou diante de mim e eu lhe contei o sonho. Ele se chama Beltesazar em homenagem a meu Deus e os espíritos dos santos deuses está nele. Disse-lhe Beltesazar, chefe dos magos, sei que o espírito dos santos deuses está em você e que não há mistério que não possa resolver. Agora diga-me o que meu sonho significa. Enquanto estava deitado em minha cama, tive este sonho. Vi uma grande árvore no meio da terra.
Mãe, pode continuar do verso 11 até o verso 20? Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombras, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham nela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afuguente seus animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais e a erva da terra. Mudei-se-lhe o meu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Tá bom, Então, Daniel, tá bom até aqui, mãe. Veja só, se fôssemos ficar só com o sonho, sem interpretação, daria para entender o significado? Bem estranho, né? Bom, para quem lê a Bíblia, sabe que, além de montes, árvores também são usadas às vezes para representar um reino. A parábola de Jotão, por exemplo, né, que mostra ali as árvores, né, e o espinheiro, enfim, né, não é um elemento tão estranho para quem conhece a Bíblia. Mas não é o caso de Nabucodonosor. Ele insiste em usar ainda o nome de Belsazar, né, Beltesazar, que é o nome babilônico que exalta o deus Bel. Lá para frente, ele passa a usar o nome Daniel. Ele já meio que se rende, né, ao fato de que Daniel é um nome que exalta o Deus Israel. Deus é o meu juiz. Então é uma árvore que era frondosa, que abrigava os animais debaixo dela, depois ela é cortada, 7 tempos se passam, são 7 anos, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é uma expressão comum, né? Tempos para equivaler a anos na Bíblia também, em profecia. E o toco, né? A cepa, o toco, ele ficou ali, preso por uma cadeia de metal, né? E a árvore ficou ali, aquele pedaço dela ficou ali, né? Então, é isso o sonho. Realmente os magos não teriam condições de interpretar nada, né? Porque parece um sonho meio sem pé nem cabeça, né? Mas graças a Deus, Daniel, que tem o Espírito Santo, não o Espírito dos deuses, né? Como diz Nabucodonosor, que é uma expressão que para ele era comum, né? Ele tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo mesmo, né? Ele vai trazer então a interpretação. Eu vou pedir que o Marcelo Faceto, então, retome a leitura aí do verso 19 e vá lendo até o verso 30 aí, pode ser? Tá com o áudio fechado, Faceto. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. A árvore que o Senhor viu, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era bela, cujo fruto era abundante, na qual havia sustento para todos, debaixo da qual os animais selvagens achavam sombra, e em cujos ramos
As aves do céu faziam morada. Aquela árvore é o Senhor, ó Rei, que cresceu e veio a ser forte. A sua grandeza, ó Rei, cresceu e chega até o céu, e o seu domínio se estende até a extremidade da terra. Vocês Quanto perceberam ao vigilante, os... só um detalhezinho, Faceto. Quem é a árvore, então? Segundo o profeta? É o próprio rei, né? próprio rei. Agora começa a ficar mais fácil para a gente, porque o próprio profeta interpreta a visão, né? A árvore que abrigava todos debaixo dela, que dava guarida, etc, etc, grandiosa, é o rei Nabucodonosor. Uma boa representação para um rei que foi muito poderoso, muito rico, né? Cujo império se estendeu a vastas áreas. Então a árvore é Nabucodonosor. Vamos prosseguir. Quanto ao vigilante ou santo que o rei viu, que descia do céu e que dizia: cortem e destruam a árvore, mas deixe o toco com as raízes na terra. Amarrado com correntes de ferro e de bronze, em meio à erva do campo, que esse toco seja molhado pelo orvalho do céu, e que a parte que lhe cabe seja com os animais selvagens, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o meu senhor, o rei. O Senhor será expulso por meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim com os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse o toco da árvore com as suas raízes, isto significa que o seu reino voltará a ser seu, depois que o Senhor tiver reconhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. Tá bom, então, Marcelo. Obrigado. Né? Tá fácil, né? O rei vai ser cortado. É um milagre que o império, né, o reinado, não tenha sido perdido nesses 7 anos. Foi um milagre ter sido preservado para ele, porque ele depois retoma o trono. E Daniel faz um apelo para ele, né? Na verdade, ele começa dizendo: olha, rei, quem dera esse sonho fosse relacionado com pessoas que te odeiam. Que Daniel entendeu na hora que era uma coisa terrível, né, que aconteceria. E ele faz um apelo para o rei. Ele fala: portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone seus pecados, praticando a justiça, acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. É um apelo duplo, né? Para que o rei deixasse de promover a injustiça social, porque certamente havia muitos pobres no reino, e ele estava desconsiderando os pobres, e Deus, ele condena isso, né, na Bíblia, quando o povo de Deus despreza as viúvas, os órfãos, os menos favorecidos, né? Deus não aceita isso, ele quer que nós sejamos seus braços, suas mãos neste mundo, amenizando o quanto pudermos o sofrimento alheio, né? E além disso, ele pede que o rei abandone seus pecados. Não sabemos quais eram, né? Mas que ele se arrependesse, o orgulho era um deles, claro. Que ele se arrependesse, que ele buscasse o perdão de Deus, para que aquela profecia, quem sabe até nem se cumprisse, né? Mas infelizmente o rei vai passar por aquela dura experiência que vai levá-lo à conversão, inclusive, né? Alexandre, do verso 28 para frente até o 37. Não, deixa eu ver, todo mundo já leu, né? Com exceção do Alexandre, então tá bom. Manu, acho que não leu. A Manu acabou saindo aí, aconteceu alguma coisa, né? A mão não saiu, mãe. A mão não teve que sair. Acho que ela perdeu a conexão aqui, talvez. Então, Alexandre pode ler até o fim do capítulo, né, o restante aí. Ok. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta
a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, Alexandre, a arrogância do rei, né? Ele recebe um apelo do profeta, passa um tempo, ele esquece e começa a se gabar. Não é essa Babilônia que eu construí para minha honra, para minha glória. Aí a profecia vai se cumprir. Pode continuar. Peraí, me perdi. 31. Ainda o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por sobre ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado de orvalho do céu, até que lhe cresceram cabelos como penas de águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Eu louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido ao meu reino, e a mim se ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os teus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Lindo, né? Essa conclusão, pelo menos, é muito bonita, né? Agora, finalmente, né, eu recuperei o entendimento e louvo a Deus, enfim. Como que a gente sabe que essa profecia não é relativa ao futuro como as outras? Aqui no verso 28, por exemplo, diz assim, ó, tudo isso de fato aconteceu com o rei Nabucodonosor. É uma profecia limitada no tempo, ela se cumpriu na vida dele. Então não há nenhum indício, nenhuma indicação, como no capítulo 2, por exemplo, né, que fala, isso vai acontecer nos dias distantes, né, no futuro. Aqui não, a profecia ela se esgota ali, ela se cumpre ali no tempo do rei. Ele se gaba, ele se exalta, ele se orgulha, e aí aquilo que foi sentenciado lá atrás acontece. Alguns estudiosos chegam a pensar que essa doença do rei tenha sido uma condição psicopatológica chamada licantropia. Licantropia, e é conhecida essa doença, né? É quando a pessoa começa a se comportar como um animal, um lobo, por exemplo. Começa a uivar, andar sob os quatro membros ali, e parece bem o quadro aqui do rei, né? Que passa a viver com os animais, o cabelo cresce, as unhas, e ele fica ali sem a sua racionalidade, né? Licantropia? Pode ser, pode ter sido essa doença aqui. Aí o que acontece? No verso 34, é dito que quando, no fim desses dias, né, no fim dos 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. E é assim mesmo, né? Quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para Deus, os pensamentos ficam mais claros, né? Tudo se faz claro quando a gente olha para Deus e contempla o céu, né? E nesse momento ele recupera seu entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E como o capítulo termina por aqui, Nabucodonosor encerra, né, dizendo assim que ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Quer dizer, ele mesmo, né, passou por essa experiência, Nabucodonosor. A gente entende então que esse capítulo aqui narra a conversão do grande imperador, rei Nabucodonosor.
É ou não é uma história interessante, né? E um testemunho maravilhoso, né? Eu penso assim, que se a ida de Daniel para lá, por isso, já teria valido a pena, né? Não foi só por isso, né? Nós estamos aqui hoje no século XXI sendo abençoados pelo livro que Daniel escreveu, mas se tivesse sido só pela conversão do Nabucodonosor, já teria valido a pena. Uma pessoa tão importante, não sabemos detalhes, saberemos no céu, né? Sabe-se lá quantas outras pessoas foram tocadas por essa história, né? Influenciadas por essa história. Antes de a gente encerrar o estudo de hoje, que, como eu falei, é mais a parte histórica mesmo, né? Algum de vocês quer comentar alguma coisa, alguma ideia que lhe ocorreu? O que mais chamou a atenção nessa leitura de hoje? Eu abro agora os microfones para vocês. Eu acho que esse reconhecimento, né, do rei Nabucodonosor, que ele era tão, no meu entendimento, né, se sentia superior, né, um governante maioral de uma terra numa época de grande abundância, onde ele era lei, e foi confrontado já por Daniel com os jovens, testemunhou ali os jovens caminhando na fornalha, aquela situação toda, ficou trancado numa jaula pessoal, convivendo como um animal tanto tempo, e sair reconhecendo que o Senhor que o libertou, que é o Deus Altíssimo, né? Então veio com tudo isso, além do sofrimento, que ele poderia ter ficado revoltado com Deus, na verdade, e pelo contrário, né? Ele volta grato ali, entendendo o que Deus fez na vida dele, que realmente quem é o rei, né? Sobre os reis, né? No céu e na terra, né? E além disso, quantas oportunidades que ele teve, né? Aí se passaram alguns anos, né? E Deus tendo paciência, tendo misericórdia, e finalmente esse rei, ao contrário de outros, aproveitou essa oportunidade, né? E aceitou o Deus de Daniel. Algum outro comentário, algum outro insight aí? Pastor, eu acho interessante, e não só aqui nesse capítulo, né, de Daniel, mas em vários outros da Bíblia, Deus ele é muito preocupado com as pessoas assim que estão menos favorecidas, né? Sim. Que ele chama atenção para isso, olha, lembre-se dos mais pobres, lembre dos mais necessitados, né? No caso, na Bíblia fala muito das viúvas, né, naquele momento, que eram órfãos, né, os órfãos, né? Muito desamparadas. Então a gente vê que Deus ele tem uma preocupação muito grande no bem-estar de todos. E muitas vezes ele dá poder para algumas pessoas, mas não para essas pessoas apenas usar para o benefício próprio, né? E o ser humano muitas vezes ele esquece disso, né? Ele começa a governar, eu acho que a soberba vai subindo, o ego vai crescendo, e a gente vê que até em outros locais, assim, outras passagens da Bíblia, se eu não me engano também na destruição de Sodoma e Gomorra, lá era também um lugar muito perverso, e havia muita injustiça, além de toda a corrupção de todo tipo, né? Então a gente vê que isso deixa Deus assim, bem assim, né? Não está de acordo com isso. É verdade. Essa justiça social também, não que nós somos socialistas, né? Não é isso que nós estamos dizendo, mas nós temos que ter uma preocupação em o que a gente puder fazer, às vezes estender a mão para um amigo, para um próximo, e proporcionar alguma ajuda de alguma forma. Sem dúvida. Já que você mencionou Sodoma e Gomorra, lá em Ezequiel 16, 49 e 50, versos 49 e 50, ali apresenta algo parecido com a descrição do pecado de Nabucodonosor. É dito que o pessoal de Sodoma, eles eram injustos com os pobres, eles não acolhiam, né, não atendiam a necessidade deles, eles eram arrogantes, e aí no verso 50 fala que eles praticavam também abominação, né, que eram práticas sexuais contrárias à vontade de Deus. Então, o que acontece às vezes é as pessoas dicotomizam as coisas, né? Alguns super enfatizam a questão da justiça social e esquece que também há outros pecados, pecados particulares, pecados, né, que nos afastam de Deus. E há pessoas que, por outro lado, só enfatizam a questão dos pecados da carne, digamos assim, né, e deixam de lado os pecados sociais, como se nós não precisássemos nos preocupar com os menos favorecidos, né? A Bíblia coloca as duas coisas como pecaminosas e dignas de nossa atenção. Como disse Daniel para Nabucodonosor, né?
abandone teus pecados e para de desprezar o pobre. E ele tinha, né, condições como governante rico e poderoso de dar uma condição de vida melhor para os seus súditos, né? E pelo que a gente vê nas entrelinhas, ele não estava sendo muito justo não como rei, né? Então, isso que o Alexandre falou é muito importante, né? A questão do olhar compassivo, mesmo que nós não sejamos um rei Nabucodonosor com tanto dinheiro, né? Mas sempre alguma coisa a gente tem que pode beneficiar outras pessoas, né? Ainda que seja nosso tempo, nossos talentos, né? Ou parte da nossa renda também, enfim, né? Alguma coisa sempre podemos oferecer para o bem dos outros. E, além disso, pedir a Deus perdão dos nossos pecados e poder para vencer, né? Nossas más tendências, nossas tentações. Algo mais? Marcelo Martins está quietinho ali, não é do seu feitio. Me chamou a atenção aqui esse trecho do versículo 34 em diante, que é quando Nabucodonosor dá aquela virada de chave e ele volta à sanidade, né? Que lindo, Aham. né? Ele adorando, ele louvando e adorando a Deus, né? Essa virada, eu achei assim isso daqui muito bonito, porque a gente dá para sentir a sinceridade, né? A gente consegue sentir a sinceridade no louvor dele, na adoração dele a Deus. É algo para a gente também observar e colocar em prática na nossa vida, né? O nosso louvor e adoração a Deus. Então, eu achei, foi muito interessante, né? Nabucodonosor, ele dizendo que voltou à sanidade dele, né? Uhum. Voltando à sanidade dele, ele olhou para o céu e fez essa declaração tão linda aqui. Isso me chamou a atenção. Amém. Outra coisa que eu acho assim interessante é que a Bíblia apresenta tantas conversões improváveis, né? Você vê o apóstolo Paulo, né? Saulo, um fariseu, perseguidor de cristãos, se torna um grande apóstolo de Cristo. Nabucodonosor, um rei tão arrogante, orgulhoso, era o cara mais poderoso daquele tempo, né? Se converte, né? O que que isso nos ensina sobre conversão? O que que para você que está assistindo esse vídeo, essas conversões improváveis ensinam? Para mim, é o fato de que para Deus ninguém é inalcançável. Quando a pessoa dá uma brechinha para Deus, quando a pessoa atende, nem que seja um pequeno raio de luz que entra na vida dela, se ela der guarida àquilo, ela pode também passar pela experiência da conversão. Então não importa o seu passado, não importa quem você foi, não importa a sua classe social, a sua etnia, se você é um poderoso ou não. O evangelho é para você também. É para nós todos aqui, né? Ele alcança os mais humildes e também alcança os maiorais, né? Os grandões aí da terra, né? Desde que essas pessoas se abram para a influência do Espírito Santo, né? E louvado seja Deus porque isso aconteceu com Nabucodonosor, né? E quem sabe um dia a gente possa perguntar para ele algumas coisas pessoalmente, né? Então é isso, meus irmãos. A parte histórica de Daniel, nem sempre tão destacada, porque as profecias são muito impressionantes, né? Ela também nos ensina muitas coisas, né? Ela vai preparando o caminho para chegarmos depois no capítulo 7 e dali até o fim avançarmos pelas profecias, né? Mas antes de saber de profecias, de animais misteriosos, nós precisamos saber que Deus, ele opera em nós a conversão, opera em nós a santificação, né? Muda a nossa vida. Aí quando nós soubermos estudarmos as profecias, nós já teremos nos apaixonado pelo Senhor das profecias. Eu creio que um dos objetivos da parte histórica é essa aí, nos mostrar quem é Deus, quem é o Deus Daniel, para depois nós compreendermos qual é a vontade desse Deus para nós também por meio das profecias. Tá bom? Vamos Perfeito. concluir com uma oração. Orar pelas pessoas que não estão conosco hoje, né? Alguns estão doentes, alguns estão ausentes por viagem também, né? Nosso grupo aqui é um pouco maior que isso, mas estamos sempre orando uns pelos outros, né? E por vocês também que assistem depois da gravação, nós sempre colocamos o nome de vocês também. Nós não conhecemos vocês, mas Deus conhece com certeza. Neste momento eu quero orar também por essas pessoas. Bondoso Deus, querido Pai, nosso Criador, obrigado por mais esse estudo que fizemos do livro Daniel, capítulo 4. Aprendemos ali que Tu és o Deus que transforma as pessoas, mesmo que seja um rei arrogante, um rei soberbo, autossuficiente,
quando há uma oportunidade, o Espírito Santo, ele se vale dela para transformar essas pessoas. Nós louvamos o teu nome também, Senhor, porque um dia tu nos transformaste, um dia tu nos mostraste o teu caminho, e nós somos felizes por isso. Nós pedimos, Pai, que tu abençoes os nossos irmãos que estão ausentes aqui da nossa sala, e também os muitos amigos e irmãos que vão assistir depois da gravação, que eles também sejam tocados pelo teu Espírito, sejam transformados pelo teu poder, e conosco se alegrem com a esperança da breve volta de Jesus. Eu faço esses pedidos e agradeço por tudo, em nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.